Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje estaremos estudando o capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, nos itens 1, 2 e 3, em que se fala na piedade filial. Então, quem puder pegar o seu próprio livro do Evangelho para acompanhar conosco a leitura, será bem produtivo, eu recomendo. Então vamos iniciar. Então, no capítulo 14 do livro, nós temos duas citações de textos bíblicos. Então, a primeira citação é: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Isto está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 20, e o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. E há ainda uma outra citação: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Essa é uma citação do Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 20, versículo 12. Essas citações são interessantes, porque elas mostram, nos recordam que essa máxima de honrar a vosso pai e a vossa mãe já foi prevista nos 10 mandamentos. A citação do Êxodo, capítulo 20, é justamente no momento em que Deus passou para Moisés, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, regras que seriam conhecidas por todos nós como as regras da lei de Deus, os 10 mandamentos. E justamente nesses mandamentos ele prescreve honrar ao pai e à mãe. E nos outros textos citados nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, são justamente daquela passagem em que Jesus, andando pela rua, e um jovem o interceptou e disse o que ele deveria fazer para poder alcançar o reino dos céus. E Jesus então falou para ele: siga a lei de Deus. Aí ele: mas como assim? Exatamente, eu já faço isso, exatamente como? Aí Jesus repetiu os mandamentos, ele disse: olha, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém e honrai a vosso pai e vossa mãe. Então, essa recordação para nós é para justamente mostrar a importância do tema que nós vamos aqui comentar: honrar ao pai, ao nosso pai e à nossa mãe. Em seguida, nós vamos estudar o item 3, em que se fala na piedade filial. Então está assim no Evangelho: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar a seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por esta forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Então, o que esse texto aqui nos traz? Que honrar ao nosso pai e à nossa mãe é justamente uma coisa necessária para quem pensa em seguir a lei de amor
que Jesus tão sabiamente nos orientou a seguir. Como é que nós vamos dizer que nós vamos amar aos nossos irmãos, amar ao próximo, sem amar ao Pai, ao nosso Pai e à nossa mãe? Então é uma coisa obrigatória. Ele usa aqui o corolário, né? Quer dizer, uma coisa consequente, obrigatória. Se você segue a lei da caridade, do amor ao próximo, você, para fazer isso, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Deus mostrou que se deve ter o respeito, né? O respeito, as atenções, a submissão e a condescendência para com os nossos pais. Isso está por trás desse nome, honrai. E esse dever se estende não somente àqueles que são os pais de sangue, né? Os pais que geralmente geraram seus filhos, mas sim se estende a todos aqueles que fazem o papel de pais e mães. Quantos seres que por adoção, por devotamento, criam outros seres, educam, conduzem os seres no seu momento de infância, no momento mais difícil de aprendizado, e muitas vezes sem ter essa obrigação, porque não são os pais verdadeiros, mas por amor, por devotamento, eles se entregam a essa missão, e muito valor tem isso aos olhos de Deus. Vamos seguir o nosso estudo, e está assim no livro do Evangelho: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Mas é uma pergunta. Ainda bem, quando não o fazem de má vontade, não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Então, o que esse texto aqui ele aborda? Aborda que justamente honrar ao pai e à mãe não é apenas respeitá-los, né, de uma forma assim de consideração, mas é também assisti-los. O que os pais fazem com seus filhos? Eles os assistem no momento da infância, no momento em que o ser mais precisa de apoio, precisa de orientação, precisa de ajuda. E é uma característica do ser humano, né? O ser humano, enquanto um bebê ou uma criancinha, ele não tem meios de sobreviver por sua própria condição. Existem na natureza animais que mal nascem e já se mantêm por si mesmos na natureza, conseguem sobreviver. O ser humano não tem essa condição. Quis Deus a nos criar que houvesse a necessidade da criação, houvesse a necessidade do acompanhamento, da proteção de outros seres para que nós nos formássemos. Então a mesma coisa acontece quando chega no momento da velhice. O ser, na velhice, novamente ele fica num estado de fraqueza, num estado de vulnerabilidade, e ele precisa justamente do apoio, do afeto, do apoio e que sejam supridas as suas necessidades básicas. Então é uma obrigação filial justamente proporcionar um repouso adequado, meios de sustentação e o meio também emocional, o conforto emocional nesse período da velhice. E você veja que existem casos, né, de pais, inclusive, que quando chegam nesse momento de fragilidade,
perdem recursos, né? Não tem meios sequer de se manter, de se sustentar, de garantir as suas refeições, a moradia num local adequado, a vestimenta, os remédios, né? Que geralmente na velhice fazem um peso muito grande no orçamento familiar, e justamente precisam mais ainda desse apoio. E existem pessoas que colocam seus pais em casa no segundo, no terceiro, no último plano da vida familiar. Os vão relegando para um canto, para o esquecimento, e que não há um envolvimento emocional de apoio, de sustentação. Então essas pessoas também se acham cumpridoras da lei de Deus porque mantêm os pais em casa, mas muitos até exploram. Infelizmente se conhece casos, né, de pessoas em que todo o sustento familiar depende das pensões dos idosos, e os idosos não são sequer reconhecidos por darem essa sustentação familiar, e são relegados a um plano de esquecimento e de abandono, às vezes abandono dentro do próprio lar. Continuando aqui a leitura. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura as suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhe obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Então, esse texto ele justamente nos ressalta de que a obrigação filial não é só uma obrigação de sustentação física, de dar o alimento, dar a casa, né, o local de abrigo, nem o remédio, nem a roupa, mas também os filhos que foram mantidos com tanto carinho, com tanto amor por seus pais quando estavam na fase infantil, devem aos pais também um tratamento similar. Tem que tratar esses idosos com amor, com dedicação, com consideração, com aquele afeto que tanto faz falta a todos nós. Eu tenho experiências de trabalhar em asilo, né, de idosos, e é quase uma questão unânime entre os idosos dizerem que sempre estão querendo retornar para a sua família, para o convívio familiar. E aí nós perguntamos, mas vocês não estão satisfeitos aqui no abrigo? Vocês não estão alimentados, não estão abrigados, não estão sendo cuidados com dedicação por todas as pessoas? Mas eles sempre falam assim, não, mas eu preferia estar no seio da minha família. E aí o que eles estão abordando? O que eles na verdade estão dizendo que lhes falta e que eles gostariam de ter? É justamente aquele retorno de sentimento, de consideração. Você ter os seus filhos lhe retornando afeto. Todo aquele afeto que você dispensou, você receber aquele afeto de novo. Então, esse afeto por parte daqueles que você ama não tem nenhuma maneira de ser substituído. E todos nós sentimos essa necessidade. Continuando nossa leitura aqui. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então,
justamente essa ingratidão de alguns filhos com seus pais, que muitas vezes nós não encontramos explicação e isso magoa muito os pais, porque eles pensam assim, que se dedicaram à criação dos filhos e agora são pagos com ingratidão. Mas nós temos que entender, nós que somos espíritas, que entendemos a nossa vida espiritual num contínuo de encarnações, sabemos que muitas das coisas que nós passamos numa vida trazem aspectos decorrentes de atos do passado, de situações do passado. Muitas vezes aquele filho ingrato que agora abandona seus pais, ele no passado teve uma situação ao revés. Muitas vezes ele pode ter sido o abandonado. E Deus, quando dá novamente uma oportunidade para que os seres se encontrem numa nova vida, em novas relações, justamente é para que possam superar essas situações. E o melhor dos mundos seria quando todos aprendem o valor do amor, aprendem a praticar o amor e superam essas dificuldades. Mas, algumas vezes, os espíritos não se apercebem da grandeza dessa oportunidade e se fixam somente naquele momento, naquela situação. E aí vem a ingratidão e não compreendem a importância da dedicação e do amor. E isso vai trazer consequências, porque se uma família não conseguiu encontrar meios de se ajudarem, de se entenderem, de se amarem, fatalmente terão outras oportunidades, terão outros momentos em vidas futuras em que novamente esta mesma situação, ou invertida, ou de alguma forma combinada, mas novamente esses espíritos estarão juntos para terem mais uma oportunidade de entendimento. E felizes são aqueles que aproveitam essas oportunidades. Mais um pouco aqui do texto do Evangelho, diz aqui: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então nós vemos aqui, reforçando a situação em que a lei da caridade nos manda que nós vejamos a todos como iguais, que nós possamos esquecer os males que nos fizeram e que possamos nos dedicar na prática do bem com todos, com o nosso próximo, com o desconhecido, até com aqueles que não nos amam, que nós não aprendemos a amar ainda, os chamados inimigos. Agora vejam, se com pessoas estranhas, até com inimigos, Jesus nos trouxe a orientação de que pela lei de Deus devemos amar a todos, quão mais necessário é a prática do amor para com aqueles que são os nossos próximos, que são, por exemplo, os nossos pais e as nossas mães. Então, a relevância do amor fraterno, do amor paternal é muito grande aos olhos de Deus. E o amor filial tem-se que fazer ao mesmo nível. É importantíssimo que os homens compreendam
que amar ao pai e à mãe é um elemento fundamental para que você possa amar aos outros. Como amar as pessoas desconhecidas, como amar os seus inimigos, se você não consegue amar nem a seu pai, a sua mãe, que já dedicaram tanto amor a vocês. Mas alguns diriam assim: mas meu pai nunca gostou de mim, meu pai não cuidou de mim, eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe. Muitos casos desses existem realmente. Mas o que o Evangelho nos orienta aqui? Se alguém deve ser punido por suas atitudes ou por suas, vamos dizer assim, porque não cumpriram suas obrigações, pelas suas ausências, que Deus tenha essa orientação de punição, de dar novas oportunidades, e não os homens. Como nós vamos ficar magoado com alguém se nós não sabemos nas vidas passadas como era a situação? Será que aquele que não nos aceitou e que nos abandonou em vidas passadas não foi ao contrário? Ele é que foi o abandonado e que talvez o seu ser não tenha condições ainda de perdoar aquela falta? Nós temos que pensar nisso, porque se nós queremos evoluir, se nós queremos nos intitular cristãos, seguidores do Evangelho de Cristo, nós temos que seguir a lei de caridade, nós temos que seguir a lei do amor, nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, compreendendo que essa é a nossa obrigação. E os erros dos pais: todos os pais não são perfeitos, todos os pais cometem seus erros. Nós mesmo que fomos filhos, num determinado momento, na hora que passamos a ser pais, também cometemos os nossos erros, assim como os nossos pais cometeram. Mas isso não nos condena, isso não nos dá condições de condenação. Nós temos que respeitar e, acima de tudo, perdoar. O perdão, o amor, segundo aquilo que Cristo nos ensinou, é o elemento fundamental para que haja o entendimento entre os seres. Voltando aqui ao texto do Evangelho, no seu item 4, Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É a citação ao livro do Êxodo. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteraram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse a crianças, põe-lhe em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela ao longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. Então, essa parte aqui do texto do Evangelho justamente aborda uma temática que algumas pessoas se confundem e questionam, porque o texto que está lá no Decálogo diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então parece que Deus está preocupado com a nossa vida aqui, neste momento, aqui na terra. E que isso, vamos dizer assim, de alguma forma contradizeria as orientações de Jesus, que sempre fala na vida eterna, a vida no mundo espiritual, no reino dos céus. Então, qual é a explicação para isso? Então, justamente aqui está se mostrando que na época de Moisés, Deus passou para Moisés e para o povo orientações que podiam ser entendidas pela condição deles naquele momento.
Eles eram seres ainda embrutecidos, que só conheciam aquilo que viam, não tinham conhecimento de um mundo espiritual e da vida eterna. Então, Deus abordou aqui, quando ele falou tempo na terra, abordou porque eles tinham um anseio muito grande de buscar uma terra prometida. Aqui nós vemos aqui, eles viviam no deserto. O deserto é um local cheio de necessidades, cheio de dificuldades. E o maior anseio daquele povo era a terra da promissão, que eles seriam uma terra onde eles teriam facilidades, teriam terras férteis, poderiam prosperar. Então, quando Deus falou isso daqui, estava abordando essa situação, que longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Esse momento em que Moisés recebeu essas orientações era um momento anterior à chegada na terra prometida. E agora, para concluir a última parte, está escrito aqui: no entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas as suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, a estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando chama a observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então, nós temos aqui nos capítulos 2 e 3 do livro do Evangelho temáticas que complementam esse texto. Então, entendendo o que nós estamos falando aqui, justamente complementando o parágrafo anterior, então, quando Deus passou aquela orientação em Moisés, que passou lá a necessidade de honrar a pai e a mãe, ele disse que era para que tivesse longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Mas Jesus, já anunciando novas épocas, anunciando uma nova visão do mundo, uma nova visão da nossa vida, falou do mundo espiritual, falou na vida eterna, no reino dos céus. Então ele já disse: meu reino não é deste mundo. Então, quando ele fala honrai a vosso pai e vossa mãe, ele já remete a nossa condição a uma condição de seres eternos. Então, a dádiva de um ser, de ter filhos, de se procriar, de conduzir seres então sensível idade, de dar-lhes o sustento, de dar-lhes a educação, a orientação. Essa é uma dádiva, é uma grande oportunidade que Deus dá aos seres humanos. E aquele que tem um filho, que vai cuidar do seu filho, ele tem uma responsabilidade perante a Deus muito grande. E se esforça, né, para que possa se desempenhar bem. Mas e na hora que as coisas se invertem, que ele passa a ser o necessitado de cuidados? Então, aqueles filhos têm a oportunidade de demonstrar o seu amor, o seu reconhecimento, a sua gratidão. Lembrando que a ingratidão ou a falta de gratidão é um dos aspectos que demonstra o orgulho dos seres, né? Em momentos de reflexão, o ser humano pode perceber o quão ainda presos ao orgulho nós somos. São raros aqueles que já se libertaram dessa chaga, né, que assola toda a humanidade. Então, um dos aspectos do orgulho é justamente isso, a falta de gratidão, de você não reconhecer os esforços dos outros para o benefício, para o acerto das coisas. O perdão e a gratidão são dois elementos muito próximos e muito fortes para o cumprimento da lei de amor.
da lei de caridade e a lei de amor. Então, meus irmãos, com isso nós encerramos aqui o nosso estudo do capítulo 14, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Recomendamos que façam uso da pesquisa, da leitura dos livros da codificação espírita, do livro do Evangelho, que possa ser sempre um elemento de apoio, de orientação para todas as nossas atividades, porque o enriquecimento que esse livro pode dar ao espírito, ao ser como um todo, é muito grande. Parece às vezes que mas nós estamos falando de livros antigos, já escritos há tanto tempo, uma linguagem difícil de entender, mas quase todas as pessoas concordam de que as nossas atribulações, as nossas dificuldades da vida, de uma forma ou de outra, todas estão previstas nesse livro, todas têm orientações que nos ensinam a melhor conduzir os nossos atos, nos ensinam a bem viver. Então vamos deixar uma mensagem de paz, uma mensagem de harmonia e de esperança em dias melhores, conhecendo e seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Que a paz esteja com todos. Obrigado pela sua atenção.